Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, dando continuidade então no estudo bíblico adventista, através da minha maneira de ver, é claro, né? Respeitando você que acredita no sábado, na lei de Deus, no dízimo, na denominação adventista, no seu pastor, ancião, Ellen White, não é este o meu intento aqui desta série de vídeos sobre o estudo bíblico adventista. Não é tirar sua fé, não. É simplesmente mostrar o meu lado e talvez um lado que nunca ninguém vai te mostrar dentro da tua denominação. Ok? Posto isto, nós vamos falar hoje sobre o sábado. E esta é uma doutrina implacável para os adventistas. E naquele preâmbulo, né, naquele introdutório, quando o candidato ao batismo ele está tendo o estudo bíblico com o seu instrutor bíblico, né, diz assim, vamos lá. O beneficente Criador, após 6 dias da criação, descansou. Bom, descansar aqui, meu querido e amado candidato ao batismo, irmão, irmã, amigo, é parar de criar. Ele parou de criar. Não que ele tenha se cansado, porque o Criador não se cansa. Então foi de uma maneira covarde e cruel, traduzido como descansou. Mas na realidade a tradução correta é parou de criar. Continuando então ao texto. Diz assim, vamos lá. No 7º dia, ele instituiu o sábado para todas as pessoas como um memorial da criação. Bom, onde está escrito que o sábado ele é um memorial para todas as pessoas? Aonde está escrito isso na Bíblia? Mas vamos continuar. O 4º mandamento da imutável lei de Deus requer a observância deste sábado, o 7º dia, como dia de descanso, de adoração e de ministério, em harmonia com os ensinos e práticas de Jesus, o Senhor do sábado. Parando aqui, claro, Jesus praticou com toda certeza a guarda do sábado. Lógico, como bom judeu que era. Porém, se nós formos pegar todas as passagens que está relacionado com o sábado, nós não vamos ver um judeu ali seguindo à risca a guarda do sábado. Tanto é que ele foi acusado várias vezes de quebrar o sábado, hein? Mas vamos lá, continuando então o texto aí da abertura. O sábado é um dia de deleitosa comunhão com Deus e uns com os outros. Vamos parar. Então quer dizer que o sábado é um dia para ter deleite com Deus e com os outros, né? Tá. E os outros dias? Não? Fica a pergunta aqui. Vamos continuar. É um símbolo da nossa redenção em Cristo, um sinal da nossa santificação, um sinal da nossa fidelidade e um antigozo do futuro eterno no reino de Deus. O sábado é um sinal perpétuo do eterno concerto de Deus com o seu povo. Aham! Agora nós temos que parar aqui e perguntar: qual povo a Bíblia aponta para que seja guardado o sábado? Nós vamos ver para frente. Continuando, vamos lá. A prazerosa observância deste tempo sagrado, de uma tarde a outra tarde, do pôr do sol ao pôr do sol, é uma celebração dos atos criadores e redentores de Deus. Bom, para sabermos, né, a qual povo se refere todo este comentário sobre a guarda do sábado, devemos ir aonde? A Bíblia. Vamos lá. Êxodo, capítulo 31, verso 16. Vamos ler lá o que está escrito. Guardarão, pois, os sábados os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Levíticos, capítulo 24, verso 8. Também diz assim. Vamos lá. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente pelos filhos de Israel, por aliança perpétua.
E agora vamos à passagem do estudo bíblico para ser lido, né? Que lá o instrutor bíblico adventista passa para o candidato ler. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, verso 1 e 2. Famoso verso, mas vamos ler. Vamos lá. Diz assim: Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Pergunta é: Deus se cansa para ele descansar? Lembra que eu falei lá no início? Bom, a Bíblia, ela pode responder para nós se Deus descansa, se ele descansou, como dizem os adventistas, que ele descansou para dar o exemplo. Mas vamos ver se Deus se cansa. Isaías 40, capítulo 40, verso 28, nos ajuda a entender se Deus se cansa ou não. Vamos lá. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Então Deus se cansou, ou ele cansou, fingiu que cansou para dar exemplo a toda a humanidade? Então nós estamos vendo que esse verso de Gênesis não tem fundamento nenhum para dizer que Deus descansou, porque Deus não se cansa, ok? Vamos lá, passagem do estudo. Eles pedem para ler Êxodo, capítulo 20, dos versos de 8 a 11. Você adventista, você candidato a ser adventista, conhece muito bem esse verso, mas vamos ler. Diz assim: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás. Eu quero parar um pouquinho, um minuto aqui. Você, candidato a ser adventista, ao batismo, você, adventista, você trabalha 6 dias? Ou trabalha somente 5? Porque o mandamento diz, você deve trabalhar 6 dias. Você trabalha de domingo a sexta? Ah, não. Ah, eu também não. Então, só nesse fato já estou quebrando a lei do sábado. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, guardador de sábado, candidato a guardar o sábado, 6 dias trabalharás. É assim que está. Se você está pretendendo guardar o dia de sábado, você tem que arrumar um serviço para trabalhar no domingo, hein? Vamos lá, vamos continuar a passagem. E farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Nem o filho, nem a filha, nem o animal, nem o estrangeiro de quem? Meu? Teu que não é israelita, não é hebreu? Não, meu querido, você viu as passagens. É do israelita. O filho do israelita, a filha do israelita. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar aí com a passagem do estudo bíblico que eles apresentam para o candidato. Êxodo ainda, capítulo 31, dos versos de 12 a 15, diz assim, vamos lá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente morrerá. E aí? Como é que fica, então, você que não é de Israel, porque lá o vós, que é para vós é Israel, mas você quer guardar o sábado. Como é que fica quando o seu filho, a sua filha, mãe, pai, irmão, irmã, empregado transgridem a guarda do sábado? O que vocês fazem? Vocês deixam passar batido? Está errado. Porque na mesma lei que pede para guardar o sábado, diz que aquele que transgrediu, como é que está a passagem aí? Morrerá. Você pega o teu filho, tua filha, tua mãe, seja quem for, que dentro das tuas portas está guardando o sábado, leva para o meio da rua, chama outros guardadores de sábado e apedreja até a morte? Não, está quebrando o sábado. A guarda do sábado está errada. Vamos lá, passagem do estudo.
Diz assim lá em Lucas capítulo 4, verso 16. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Meu amigo, se nunca ninguém te falou sobre essa passagem, então eu vou falar agora para você. Sinagoga não é templo, é casa de estudo. Tanto é que tinha o templo e tinha a sinagoga. Não confunda. Se eles estão querendo te confundir dando essa passagem, olha, Jesus ia, tá vendo? Ao sábado, como era de costume, na sinagoga, casa de estudo, e não templo, ok? Vamos lá, continuando sobre a passagem que eles dão para o candidato. Hebreus capítulo 4, de 1 a 11, diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. E por aí vai, tá certo? Não vou ler tudo aqui para não ficar extenso, você já está vendo, né? Que passagens que eles pedem para que são muito extensas, que quem sabe, não é? Para encher o candidato de passagem, para ver se dá algum fundamento. Mas aqui a gente vai lendo um pouco, mas você continua aí. Mas aqui, ó, até onde nós lemos, a pergunta é: qual repouso? É o sábado? É disso que está sendo dito aqui? Sobre o sábado? Veja que o nosso repouso agora é Cristo. Leia todo o contexto, você vai entender. Vamos lá, continuando então na passagem do estudo que eles dão. Deuteronômio, capítulo 5, dos versos de 12 a 15, diz assim, vamos lá. Mas nesses versos, repete a obrigatoriedade de se trabalhar 6 dias e ninguém da família pode profanar. Não vamos ler aqui, porque simplesmente é uma repetição do que nós já lemos, que eles pedem para ler, mas como é uma repetição, não vamos ler aqui. Mas leia lá, que tem que se trabalhar 6 dias e ninguém da família deve profanar o sábado. Vamos lá, outra passagem aí que tem um contexto melhor. Isaías capítulo 56, versos 5 e 6. Vamos lá. Diz assim: também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que a de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros, olha, vamos dar uma paradinha aqui. Aos filhos dos estrangeiros, os mandamentos sempre foram para a nação de Israel. E veja que agora a conotação é os filhos dos estrangeiros. Então, se agora está se fazendo uma separação, não é para toda a humanidade. Desculpe. É para os filhos dos estrangeiros. Então, continuando, para os filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Percebeu que existe aí um detalhe? Existe um aconselhamento de que o estrangeiro que sair lá da sua terra natal, porque um estrangeiro, ele só é estrangeiro quando ele sai do seu país e vai para outro país. Aí ele é um estrangeiro. Por exemplo, eu sou brasileiro, eu estou morando no Brasil, eu sou estrangeiro? Não. Mas se eu sair do meu país e for para Israel, aí eu me torno um estrangeiro. Então só quando eu for para lá, eu tenho que guardar os mandamentos de Moisés dados aos estrangeiros, que são, que são os mesmos que são dados a toda a nação. Prosseguindo, vamos lá. Isaías capítulo 58, verso 13 e 14. Vamos lá. Diz assim: se desviares o teu pé, pé de quem? O meu, o teu? Não. É dentro desse contexto que nós estamos vendo. Se desviares o teu pé, o pé de quem? De quem está em Israel. Nasceu ou foi para Israel, ok? Do sábado, continuando, né?
de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares o sábado deleitoso e o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Vamos continuar com a passagem de Levíticos, capítulo 23, verso 32, diz assim: o sábado de descanso vos será. Quem é esse vos? Povo de Israel, ou o estrangeiro que foi para lá. Então afligireis as vossas almas aos 9 do mês, à tarde de uma tarde, a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Continuando nas passagens ainda, Marcos capítulo 2, dos versos 27 a 28, diz assim, vamos lá. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o filho do homem até do sábado é Senhor. Bom, aqui, nesse verso, eu estou com dúvida. Estou com muita dúvida nesse verso. Sabe por quê? Porque assim, neste verso, o nosso Salvador, sabe o que ele está falando para as pessoas que estavam questionando ele sobre o sábado? Eu vou trazer para uma linguagem mais nossa o que ele disse nesse último verso que nós lemos. Ele passa e vira lá para os seus religiosos da sua época e diz assim, ó, vocês estão loucos? Vocês estão achando que o sábado é mais importante do que o homem? Não, não é mais importante do que o homem. O homem é muito mais importante do que o sábado. Sabe por que ele estava dizendo isso? Porque ele estava sendo questionado porque os seus discípulos estavam colhendo espigas na seara. Se eu não me engano, é por causa disso, tá? Mas o contexto dessa passagem é dizendo, olha, você está querendo dizer que o sábado é mais importante que o homem? Nananina, não. Mas continuando com uma dúvida que eu tenho aqui, vamos para o livro do Êxodo, capítulo 16, verso 1, que diz alguma coisa. Vamos lá, diz assim, ó. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo depois de sua saída da terra do Egito. Êxodo capítulo 16, dos versos 22 a 30. Só que antes eu quero dizer o seguinte. Esse primeiro verso que eu li aí para vocês, o povo de Israel tinha acabado de sair, de atravessar o mar. Eles estavam ainda entre o deserto de Sim, se eu não me engano, e o deserto de Sinai. Okay? Eles estavam no meio, estavam ainda caminhando. E nesta ocasião que eles estavam caminhando, existe uma referência aí, vamos ler. Êxodo capítulo 16, dos versos 22 a 30, diz assim. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes, isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, guardar para vós, até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, e nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado. Portanto, ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. Vou fazer uma pergunta. Você leu aí, né? Essa ocasião, você viu que eles estavam onde? Não chegaram no Sinai ainda. A pergunta é, se eles não chegaram no Sinai, como os mandamentos não foram dados no Sinai, lá no Êxodo 20, você é adventista, não foi? Como é então que Moisés agora pede para o povo guardar o sábado? Se ele não chegou no Sinai, porque é no Sinai que as tábuas foram dadas com a guarda do sábado. Você tem resposta para isso? Mas com certeza, sabe o que vai acontecer? Vai aparecer adventistas que irão dizer sem nenhuma estrutura bíblica o quê? Que os mandamentos, inclusive o sábado, foram dados no Éden. Mas será?
Quem é que pode responder realmente se o sábado foi dado no Éden? A Bíblia. Então vamos a ela. Deuteronômio capítulo 5, dos versos de 1 a 3, diz assim: E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-lo-eis e guardá-lo-eis para cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco todos os que hoje estamos vivos. Percebeu que quando um adventista fala Moisés pediu para guardar o sábado lá em Êxodo 16, antes de chegar lá no Sinai no Êxodo 20, é porque foi dado no Éden. Mas o próprio Moisés está dizendo, não, esta aliança foi dada para nós hoje que estamos vivos, não para os nossos pais. Êxodo capítulo 12, verso 40, vamos ler lá. O tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos, ok? Gálatas capítulo 3, verso 17, nos ajuda a entender alguma coisa. Diz assim: Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois. A lei não foi dada lá antes do Éden, foi dado depois do Egito. É isso que a Bíblia está confirmando para você, para mim, para você, candidato ao batismo que está tendo estudo bíblico sobre o sábado. Reflita melhor sobre isso. Lá no meu canal do YouTube, eu tenho vários vídeos a respeito do sábado. Tem uns que dizem assim, ó, quebrando a lei, festas, lua nova e sábados, perguntas de um guardador de sábado. Eu guardo o sábado, será? O sábado e a hipocrisia e paradoxo do sábado. Ali nesses vídeos vão estar muito mais detalhados sobre a guarda do sábado, sobre o dia do sábado. Dá um pulo lá, ou aí mesmo onde você estiver, você que está querendo se candidatar ao batismo, né, para ser um adventista, e você que já é adventista, preste mais atenção sobre esse dia de guarda, ok? Com isso, eu não estou dizendo que tem que guardar algum dia. Não estou dizendo isso, tá? Não me venham colocar essas coisas palavras na minha boca, eu não disse. Eu estou dizendo que o dia de sábado, conforme os adventistas afirmam, está completamente feito um queijo suíço cheio de buraco, né? Doutrinariamente falando. E olha, que aqui eu nem entrei no contexto de Êxodo, capítulo 16, verso 33 e 34. Eu não vou entrar, mas a gente só vai ler, tá? Está escrito assim, ó. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardá-lo para vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. Ué, mas a arca do testemunho não só foi lá depois do Sinai? Como é que já existia o testemunho aí? Êxodo capítulo 2, verso 10 e 11, mais uma passagem para você refletir. Diz assim, ó. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou-lhe de Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Aqui, você conhece essa passagem, né? É a passagem onde Moisés onde Moisés, ele nasce, Joquebede entrega lá para a filha de Faraó procura uma ama de leite, né? E coincidentemente é a própria mãe de Moisés, tá bom? E continua assim no verso 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. A pergunta é, verso 10 e verso 11, imediatamente um do outro. A pergunta é, onde está relatado a vida de Moisés, o príncipe do Egito? Esta é a chave que responde o porquê Moisés, antes de chegar ao Sinai, já havia dado os mandamentos e estatutos ao povo. Inclusive, o sábado, a arca do testemunho já estava com eles. Quer saber? Entre em contato. E com certeza, eu vou lhe falar. Não vou falar aqui, porque não é o momento. Mas se você entrar em contato comigo via WhatsApp, via Facebook, né? Entrou em contato, eu vou dizer para você o porquê que antes de chegar no Sinai, Moisés manda o povo guardar o sábado e manda Arão colocar dentro do testemunho, dentro da arca.
certo? Mordomia, tema do nosso próximo vídeo. Legal que você veio até aqui, vai lá no nosso canal, por favor, você vai ajudar bastante o canal se você der um joinha, se você for lá e se inscrever, acionar o sininho, isso vai ser muito legal, muito importante para nós, tá certo? Ok, gostei muito de ter passado essas informações para você, passa para quem você achar que é bom esse vídeo, compartilha e até o próximo vídeo.